Hoje eu quero conversar com você, pessoa que se considera assim alguém, uma pessoa solitária, sofredora, pessoa que se considera tímida, pessoas que sofrem de tristeza, que se sentem traídas, que sentem depressão, ou pessoas assim que se consideram filosóficas, crentes, intelectuais, carentes, pessoas religiosas, revolucionárias, pessoas com problemas de autoestima. Todas essas realidades psíquicas criadas podem ser aquilo que os nossos médicos chamam sintomas de inimizade. E por isso, o tema da nossa videopalestra de hoje é: meus amigos não gostam de mim, e agora? É muito importante compreender que tudo que acontece na nossa infância, entre o primeiro e os 7 anos de vida, vai definir as formas como nós vamos processar tudo que vai acontecer ao longo da nossa vida, justamente porque é durante esse período, entre o 1 e 7 anos, até mais ou menos o início da adolescência, quando chega aos 10, que nós definimos os tipos de círculo social que nós preferimos frequentar. De maneira que, segundo os nossos médicos, quanto menor é o círculo social que uma pessoa frequenta, mais as pessoas do convívio dela terão que mentir para gostar dela ou para gostar de você. Justamente por quê? Porque os círculos sociais pequenos, eles promovem a intimidade, né? As pessoas têm conhecimento a respeito do que a outra sente, do que a outra gosta, do que a outra faz, de maneira que conhecimento é poder, e por vezes isso pode se tornar uma forma de ameaça, uma forma de confronto, né, guerra no futuro. E quanto maior é o círculo social que uma pessoa frequenta, mais fácil é gostar das pessoas ou dessa pessoa, né? Justamente por quê? Porque quanto mais círculos sociais uma pessoa tem, mais ela se ocupa de relações superficiais, de forma que ninguém sabe o que o outro sente, as pessoas realmente não se conhecem. E acaba sendo mais seguro, né? Ter vários círculos sociais do que ter apenas um. E é por isso que você nasce dentro de uma família e não fica dentro dela, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se formar, você tem que fazer uma série de coisas, justamente porque, quem sabe, se as pessoas de uma família que são grupos kármicos ficassem muito tempo juntas, elas acabassem se agredindo, né? Se matando. E eu lembro a primeira vez que eu percebi, né, esses sintomas de inimizade, através dos amigos que eu tinha em São Paulo, justamente porque uma vez eu cheguei na casa de um amigo, onde as pessoas iam todas as noites para ficar lá, e estava todo mundo pronto para sair para uma balada, e ninguém tinha me chamado, ninguém tinha me falado nada, né? Eu cheguei ali de surpresa e ficou um clima chato para eles, e eu todo mundo tentando disfarçar, né? Uma coisa horrível, mas eu percebi aquilo. Então, porra, por que meus amigos não me chamam para ir para balada? Então, assim, o Rui sempre foi uma presença querida, na maioria das vezes, mas também causadora de sentimentos negativos, inveja, atrito, disputa, né? Como acontece até hoje com as pessoas que são meus irmãos, né? E eu lembro que com 3 anos de idade, assim, eu já tinha bastante problemas na escola, porque eu tinha uma bota ortopédica e eu dava coice nas pessoas, não importa se era menino, se era menino, eu resolvia tudo com a bota ortopédica, né? Então eu, desde muito cedo na minha vida, já sei o que é ter inimizade, o que é ser mal visto, né? E as minhas sogras sempre me odiaram, assim, sempre tiraram sarro da minha cara, ao mesmo tempo que fingiam que gostavam, etc e tal, justamente porque eu causo sentimentos de estranheza dentro das pessoas, né? De forma que elas não sabem se me amam, se me odeiam, se me adotam ou se me matam, né?
E esse sempre foi um arquétipo que eu tive de lidar. Então, quer dizer, ou seja, os 3 anos a bota ortopédica. Com 7 anos eu lembro que eu dei uma porrada num menino, que ele foi parar lá no hospital, e aí a mãe dele veio falar com a minha mãe, meus pais me fizeram pedir desculpa, etc e tal, né? Aí logo minha sogra sempre me odiaram. Considero que as namoradas que eu tive, a esposa com quem eu me casei, a minha ex-esposa, né, a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos sempre me fizeram de idiota, e acredito que isso não seja culpa deles, acredito que quem sabe eles nem percebam o quanto eles fazem uns os outros de idiota e pretendem fazer isso com todo mundo que vai ter relações íntimas, frequentar a casa deles. E isso não é um capricho dessas pessoas, né? Eu acredito que essa seja a realidade heliográfica de uma grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro também. Acredito que esse eixo Rio-São Paulo funciona dessa maneira, e talvez por isso ao longo da vida eu tive que ir para o Nordeste, eu tive que sair do Brasil, né? E ao longo da vida profissional também, muitas coisas aconteceram, né? Ou seja, quando eu vivi em Ibiza, eu me lembro de que as pessoas conspiraram depois de 2 anos, né? Eu comecei a incomodar as pessoas de uma maneira que elas conspiraram para que eu perdesse meu posto de trabalho, para que eu perdesse meus sócios. Meu histórico com sócios também não é uma coisa de mil maravilhas, né? Tive vários sócios caloteiros, tive sócios traumáticos, né? Que deixaram uma gente que faz promessa e juramento e depois pratica o abandono, né? Não só dentro da família, como relações de amizade que você se abre todo e acredita de verdade que o dedo de Deus está por detrás daquele encontro, né? As pessoas ingênuas, as pessoas espiritualizadas, mas sem conhecimento da realidade da psique humana, costumam quebrar a cara, costumam ter grandes decepções nesse aspecto, né? E meu divórcio também parece que foi magia negra. Enfim, meu histórico de vida sempre foi recheado dessa realidade, né? Que faz com que você questione, mas porra, as pessoas não gostam de mim? O que acontece? E no final das contas, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Por isso que eu decidi fazer essa videopalestra para os nossos seguidores, para os nossos patrocinadores, para as pessoas que realizam terapia, justamente porque é importante compreender que as pessoas que brilham, as pessoas que se destacam, as pessoas que conseguem ser original, singulares, não se deixarem corromper, né? Entre outras realidades, todas essas pessoas vão ter que lidar com esses contratempos, com esses desafios que por vezes geram traumas, deixam triste, né? Fazem você experimentar o abandono, o ostracismo, o desprezo e o rechaço na carne de uma maneira que a maioria das pessoas, quem sabe, se suicidaria ao provar esse tipo de realidade, né? E claro, como todos os problemas, para isso também existe solução. Se você sente, né, que os seus amigos não gostam de você, que você não é que fazem fofoca pelas suas costas, que as pessoas esperam que você seja mais agradável e se adeque, entre outras coisas que são geradoras de traumas também, para tudo isso existe solução, né? E se você é jovem, a solução realmente é viajar, conhecer, aprender, trabalhar. Porque se você é jovem, você ainda pode livrar-se dos seus velhos amigos para poder contar com novos, né? E quem sabe não é disso que se trata de ser, né? Imigrante, turista, justamente para aumentar a oportunidade de conhecer e descobrir que de repente aquele lugar onde você nasceu é horrível, é um campo de concentração. Quando você lê um livro muito de perto assim, né? Você não consegue enxergar as letras, você tem que tomar uma certa distância. E às vezes é importante também fazer isso com a nossa família, fazer isso com os nossos círculos sociais, principalmente se eles são muito grandes e superficiais, né? Agora, se você é mais velho, aí você tá lascado, justamente porque aí você vai ter que fazer política, né? Porque você não pode tratar mal as pessoas ao perceber que elas têm uma relação de interesse com você, que às vezes é inveja, que às vezes é admiração, mas que enfim, você percebe que você não pode contar com elas, né?
E aí você tem que aprender a perdoar, tem que aprender a conviver, tem que aprender a fazer diplomacia, ser humilde, né? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar de ajuda. E se a gente não tem muita gente com quem contar, a gente vai ter uma hora ou outra que pedir ajuda, porque é normal. É isso que faz com que as pessoas pratiquem humildade, vendam seu trabalho, paguem suas contas, sejam felizes, né? Mas isso não quer dizer que você precisa ser um ser escravizado ou completamente dependente. E é foda tudo isso justamente porque a sua sensibilidade percebe, né? Você tá lá praticando diplomacia, praticando, dando ajuda, pedindo ajuda, mantendo, né, o interrelacionamento social e percebendo o tempo todo que as pessoas não gostam de você, né? Que elas fazem um esforço tremendo para gostar de você, ou para te tolerar, ou para fingir que você não incomoda, né? E do ponto de vista imigrante, na Europa isso é muito forte, porque você não precisa fazer nada para incomodar, entendeu? A xenofobia é uma semente que está dentro das pessoas, em algumas ela floresceu e a pessoa tem que esconder, né? Porque hoje em dia é feio ser xenofóbico, hoje em dia é que nem ser racista, é que nem ser homofóbico, é que nem ser nazista, né? Ainda que as pessoas sejam. E acho que todo mundo tem dentro de si essas sementes, né? Alguns cultivam mais, outros cultivam menos. Então é muito difícil, né? Ser diplomático e paciente e amável com pessoas que você percebe que te invejam, que te usam, que te vampirizam, que você não vai poder contar, seja na perspectiva que for. Então é isso. Se você é jovem, aproveita para viajar, para aprender, para trabalhar, justamente para você poder conhecer pessoas melhores. E se você já tem uma certa idade e não tem todo esse pique, né, para recomeçar e viajar e aprender e trabalhar, ser um elo de paz e harmonia com essas pessoas que no fundo te invejam, desejam seu mal ou querem te destruir, né? Uma realidade muito triste, mas acredito que é a realidade da maioria das pessoas. Num país como o Brasil, dentro das famílias cristãs, né? Normalmente você tem um ser de luz para 4 seres obscuros, justamente para que haja equilíbrio, né? Por quê? Porque por mais seres obscuros que existam, esse ser de luz não pode ser apagado por eles, né? E se você tiver ser de luz demais dentro de uma família de seres obscuros, esse processo de iluminação pode queimar, pode dar curto-circuito. Então é muito importante compreender como as energias trabalham justamente para que a nossa consciência possa ser expandida através de energias que representam a verdade e não através de mentira, charlatanismo, engano, inveja, entre outras energias de baixa frequência. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa web, da nossa videopalestra Meus Amigos Não Gostam de Mim, e agora? E convido a todos vocês para participar amanhã da nossa live de domingo, às 15 horas do Brasil, 8 horas da noite em Barcelona. Nós vamos estar falando sobre, fazendo o nosso trabalho de jornalismo antimatrixiano, abordando alguns temas como o presidente Bolsonaro sancionou a lei de máscaras obrigatórias, o que faz com que realmente eu tenha uma admiração muito grande por ele nesse aspecto. Por quê? Porque é o único presidente que está lidando com a respiração, né? Ou seja, tudo isso é um jogo político, né? E por isso a nossa Casa Real Sagrada e Grupo de Sábios acredita que o Bolsonaro se perpetuará no poder pelos próximos anos ou décadas, que já não haverá eleições, né? Então vamos falar um pouco sobre essa atitude, esse golpe de mestre, digamos assim, ainda que o Bolsonaro não seja mestre, né? Ele é só capitão e não seja um cara super inteligente, mas ele está mostrando uma grande esperteza no jogo político. E acredito que a direita do Brasil, apesar de maquiavélica, né, soube utilizar os seus poderes de maneira a transformar a esquerda, botar a esquerda do Brasil trabalhando para eles hoje em dia, de forma que a esquerda não percebe a sua própria derrota, a sua própria bancarrota, a sua própria inutilidade diante da situação política. Vamos falar sobre o presidente Donald Trump, que fez uma aliança
e deu suporte para uma aliança global para aprovar uma vacina para o coronavírus feita por Bill Gates, o que é algo muito suspeito. Vamos falar sobre o ciclone bomba em Santa Catarina, esse evento que aconteceu assustando as pessoas. Parece um evento bíblico, parece um evento profético. Vamos falar sobre o homem que desenterrou a avó nas ruas de Manaus e saiu dançando com o cadáver dela. Vamos falar sobre o Dallagnol, que foi denunciado pelo acordo com o FBI. Vamos falar sobre o José Serra, que está sendo denunciado por lavagem de dinheiro, o que pode criar um clima político bastante agitado, mas que não acreditamos que seja capaz de derrubar o Bolsonaro, justamente porque o Bolsonaro se perpetuará lá, justamente para que o Brasil volte a ser um império, para que as famílias reais voltem a governar o nosso planeta, como nós já abordamos aqui há tanto tempo. Bom, esses são um dos temas que nós vamos abordar na nossa live de amanhã às 15 horas do Brasil. Se você tem sugestão de temas para que nós conversemos sobre, por favor, me envia por e-mail, adentre a nossa live às 15 horas, 8 horas de Barcelona. Estão todos convidados para participar. Até amanhã, meus queridos, e um bom sábado para todos. Namastê.